No Saber Direito desta semana, o tema é Direitos Humanos. O professor Beethoven Andrade aborda igualdade racial, humanidade, a evolução do crime de racismo na legislação, discriminação, preconceito, injúria e ações afirmativas. Não perca! Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Essa semana estamos estudando temas especiais de direitos humanos voltado à questão de igualdade racial, principalmente. Meu nome é Beethoven, sou professor, advogado e presidente da Comissão de Igualdade Racial. Hoje começaremos a segunda aula com uma temática bem diferente, uma temática que envolve o nosso dia a dia, que é a definição do conceito de raça, a definição do conceito de racismo, as conceituações de racismo estrutural, institucional, o racismo individualizado também. Então vamos começar definindo o conceito de raça. A raça ela não tem qualquer relação com o conceito de genética. A gente tinha essa ideia de genética, essa foi uma ideia superada. Então, a diferenciação social por definição de raça é consubstanciado exclusivamente numa construção social que tem por uso restringir grupos sociais cujas pessoas são definidas por questões ou marcas físicas consideradas socialmente significativas e, portanto, a identificação étnico-racial é uma forma de existir do indivíduo individualmente ou em sua coletividade. Então, o conceito de raça, ele se define muito mais no contexto étnico-racial ou étnico-cultural ou no conceito étnico também do espaçamento onde aquela sociedade, onde aquele grupo coletivo se localiza. Uma das definições que melhor se consegue identificar, que a mulher consegue se imaginar, por exemplo, é você definir no Brasil, por exemplo, a raça branca da raça negra, por exemplo. A gente tinha essa conceituação em cima do tom de pele, porém, hoje conseguimos identificar que a formatação do Estado brasileiro fez com que pessoas negras, após a abolição, fosse dimensionada, direcionada às margens das grandes cidades, às áreas periféricas das grandes cidades. Essa ausência de representação do Estado, por exemplo, nessas localidades, fez com que houvesse um índice crescente de criminalidade, por exemplo, e de uma diminuição da densidade demográfica, ou também de evolução daquela sociedade em todo o seu contexto, muito por ausência de escolas, por ausência de hospitais, ausência de saneamento básico, por exemplo. Então, definiu aquele grupo marginal ali, marginalizado, como um grupo racial não higiênico, por exemplo. Tem esse também conceito, esse pensamento de que o negro no Brasil também não é limpo, muito por conta disso. Se olhava para a ausência de saneamento básico e considerava aquela localidade como uma localidade suja, como pessoas que vêm daquela localidade são pessoas sujas. Então, podemos definir também, dentro do nosso Estado brasileiro, a questão racial como uma questão também social-econômica. Pessoas negras, por ausência de fornecimento de educação, por exemplo, por muitos anos no Brasil, fez com que essas pessoas não tivessem acesso, por exemplo, a um concurso público, não tivessem acesso a uma formação superior, por exemplo. Muitas das vezes essas pessoas elas se evadem, principalmente das escolas, ainda nos níveis básicos, porque precisam iniciar a vida no trabalho mais cedo. Então, essa formatação que houve em cima da questão étnico-racial, ela se transformou também numa questão de formação social da sociedade brasileira. Então, os maiores grupos com maiores dinheiro, por exemplo, que são os grupos minoritários, mas com um poder aquisitivo maior, eles se tornaram o grupo de domínio muito por conta disso. O grupo dominado, muito embora seja o grupo maior, seja a coletividade negra, seja muito maior, ela não consegue ter os mesmos acessos à educação, aos melhores cargos, às melhores posições dentro da empresa, muito por essa diferenciação racial. Então, essa definição, ela se torna muito mais cultural, muito mais histórica do que, de fato, uma diferenciação por raça ou por genética. O conceito de genética ele foi superado e mais à frente a gente vai tratar também um pouquinho sobre esse conceito do racismo científico.
Então, a definição de raça mais comum que se tem é o tom de pele, é a cor da pele, como eu falei, né? O tipo de cabelo, a ancestralidade, a formação facial, o crânio, né? Baseia-se nos elementos do fenotipo. São as características observáveis de um indivíduo formando um grupo étnico-racial pré-determinado. Então, ou seja, a gente consegue determinar aquela mesma coletividade através dos grupos, através das características daquele grupo determinado, por exemplo. Muito que se estuda também dentro do direito penal, por exemplo, a teoria de Lombroso, por exemplo, atribui a formatação do crânio do negro, por exemplo, o formato da pessoa, do rosto, a uma personalidade criminal, uma personalidade criminosa ou uma conduta desviante. Sempre não há fatores sociais no crime, mas sim fatores genéticos. Isso também a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. É dizer mais ou menos que não existe diferenciação humana, e não existe de fato a diferenciação humana, e isso foi superado, e podemos dizer, somos todos homo sapiens. Diante disso, o conceito de raça torna-se não fixo e estático, mas atrelado às suas circunstâncias históricas e às circunstâncias históricas de toda a sociedade. Então, a gente pode olhar para a ancestralidade de um grupo, por exemplo, tribal, de um grupo indígena, por exemplo, e conseguir identificar ele através das suas diferenciações, através de informações que a gente olha, né, e consegue, de fato, identificar que aquele grupo, que aquela pessoa é de tal etnia, que aquela pessoa vem de determinada região. Né? Então, a identidade étnica de um grupo é a base para a sua formação, é a base para a formação da organização. São relações que os grupos têm, uma formação até de formação mesmo da sociedade, uma informação de formação da sociedade, que faz com que aquele grupo, dentro daquele micro-organismo, tenha toda uma estrutura política, econômica, desenvolvida dentro daquela mesma cultura. Vamos passar também ao conceito de racismo agora. Então, o racismo, segundo o consenso do dicionário brasileiro, tá? Ele é o conjunto de teorias, crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. É uma doutrina ou um sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura superior de dominar a outra raça considerada não pura e inferior. Esse conceito ele foi muito tempo tratado, muito tempo abordado também dentro do Brasil, dentro de outros países, para diferenciar a população negra. Tinha-se que o negro, de fato, não é alguém inteligente, né, alguém que é simplesmente força bruta, como uma forma de animalizar, de retirar a imagem da pessoa humana daquela coletividade negra. Isso se formou muito a partir de 1500, a partir da escravidão das Américas, né? O comércio negreiro ele se tornou um comércio praticamente de uma escala industrial. Uma das formas de definir, de conseguir fazer com que esse comportamento comercial se perpetrasse é animalizar, é retirar a humanidade da coletividade negra. Então, os negros, quando eles eram retirados, eram trazidos para o Brasil, trazidos para as Américas, era muito dito que o negro não tinha alma, que o negro era incapaz de ser inserido em um contexto social, porque ele era um animal, ele era alguém de força bruta, né? E com o tempo isso de fato foi superado. A muitas custas, a custas de políticas públicas, a custas de políticas afirmativas e a custas também de mudança dessa percepção, de quebra desse paradigma estereótipo de que o negro seria incapaz de evoluir socialmente. Então, para a nossa aula aqui hoje, vamos tentar definir o racismo como uma forma de exercício do poder. O exercício que eu tenho ou que a pessoa que comete o crime de racismo ou que tem uma atitude racista tem, o poder que ela tem de exercer sobre a outra pessoa ou sobre a coletividade. Uma forma de imaginar isso, imagina, por exemplo, um dono de restaurante que impede que negros entrem em seu estabelecimento. O complexo de leis de Jim Crow, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tinha essas diferenciações. Não havia restaurantes exclusivos com a mescla, mas havia restaurante que permitia somente brancos ou restaurantes exclusivos para as pessoas de cor, banheiros para pessoas de cor, banheiros para pessoas de não cor, né? Eram considerados locais exclusivos diferencialmente
por conta dessa questão da pigmentação da pele, né? Os Estados Unidos também teve, através do colorismo, a permissão de se entrar em determinados estabelecimentos, muito pelo tom da pele. O negro escuro, o negro retinto, ele era não aceito em determinados lugares sociais. O negro mais claro, com um tom de pele abaixo do tom do papel pardo, por exemplo, ele era aceito em um convívio em alguns locais sociais. Esse conceito de colorismo dentro do racismo também, ele se reflete também um pouquinho dentro de famílias negras também. Há diferenciações, né? Uma forma de se identificar esse conceito do colorismo é que muitas vezes eu nasço dentro de uma família negra, eu sou um pouco mais retinto do que o meu irmão, por exemplo. Eu sou mais retinto, eu ganho, por exemplo, um apelido de negro, de preto, de pretinho, alguma coisa dentro da minha própria família. E essa diferenciação também, não apenas dentro da família, faz com que o meu irmão, que tem um tom de pele um pouco mais claro, consiga ter alguns privilégios sociais diferentes do meu, que eu sou um pouco mais retinto. Ainda há muito na nossa sociedade essa imagem de que o negro escuro, o negro retinto, ele é uma imagem mais animalizada de fato, porque os estereótipos que foram criados com o tempo na história do Brasil faz com que essa imagem do negro retinto seja uma imagem de alguém incapaz de conviver em sociedade, alguém incapaz realmente de adquirir qualquer tipo de conhecimentos. Então, o racismo é uma ação de exclusão, de restrição, de preferência baseada em raça, cor, origem nacional, que tenha por objeto, efeito, anular ou restringir o reconhecimento, o gozo e o exercício em um mesmo plano, em igualdade de condições de direitos humanos, liberdades fundamentais, domínio político, econômico, cultural, em qualquer outro domínio da vida pública. Na aula anterior falamos sobre isso, também dentro da Convenção Internacional de Combate à Discriminação. Ela traz essa definição de discriminação. Então, no Brasil entendemos que o racismo é a própria discriminação, é a ação, é eu externalizar, é eu impedir, eu obstar o acesso de um negro a uma faculdade pública simplesmente pela condição de negro. E isso se estende também à condição de mulher, à condição de religião, né, a opção religiosa da pessoa, a orientação sexual, a pessoa com deficiência, né, todas essas diferenciações, essas discriminações também são combatidas, também são vistas, tratadas dentro da mesma lei. Então não haveria, digamos, por exemplo, de se falar em discriminações diferenciadas para o contexto legal. No contexto social, sim, eu posso falar que o racismo estrutural, ele me impede, por exemplo, de acessar uma faculdade. Eu posso dizer que o machismo estrutural, ele impede o coletivo mulher de ascender dentro dos cargos políticos, dentro da política ou dentro de uma empresa. O racismo estrutural, por exemplo, ele faz com que as empresas, o grupo de empresários, tenham o mesmo quantitativo de salários determinado ou já pré-programado para mulheres, que vai ser um alcance ali de 70% do salário do homem, por exemplo. Isso falando entre homem e mulher branca. Se a gente coloca a mulher negra, por exemplo, a gente pode dizer que ela é a base da pirâmide social. Então, a mulher negra ela tem uma maior densidade de imposto, por exemplo, dentro do salário. Ela é considerada a pessoa, né, o cidadão que paga o maior quantitativo de impostos. Então, a definição de racismo no Brasil não pode se limitar à tese pura, simples, de um mecanismo político para a tentativa de uma dominação social. É por intermédio dessa diferenciação ou superioridade biológica da raça branca, por exemplo, né, sobre a raça negra, que não se pode conceituar, né, porque há, de fato, essa dominância da raça branca no Brasil sobre a raça negra. Então, esse racismo ele se limita, não pode se limitar simplesmente aos fatores estereótipos, aos fatores históricos do racismo, né? E isso tudo é um reflexo de mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Para se ter mais ou menos uma ideia de todo o contexto de pessoas trazidas desse comércio de escravos da África, foram retiradas mais de 11 milhões de pessoas durante os anos que houve a escravidão. Desses 11 milhões, cerca de 5 milhões vieram para o Brasil. Então, a formatação da sociedade brasileira é muito mais composta por essa identidade africana, essa identidade negra, do que qualquer outra raça, do que qualquer outra regionalidade, outra etnia, outra nacionalidade. Temos uma formatação. É dizer mais ou menos que quase todos os brasileiros têm um pouquinho do DNA africano, têm um pouquinho do DNA negro, por exemplo.
Então, o racismo ele é a ausência constante de oportunidade. Não é simplesmente o preconceito que eu tenho entre uma pessoa e outra. Ela impossibilita uma competição em condições iguais, fazendo com que o negro ganhe um salário menor, por exemplo, né? Ou com mesmas condições, ele não consiga ascender, por exemplo, num cargo público ou numa empresa privada, no mesmo processo seletivo, um negro com experiência maior, com uma formação melhor, ele não consegue ascender naquele cargo ali. A gente vai ver um pouquinho dessa conceituação até na questão do racismo estrutural mais à frente. O racismo, segundo a Convenção Internacional de Direitos Humanos, como eu falei, é a questão da discriminação racial. São formas correlatas de intolerância consistente a qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre características fenotípicas ou genótipicas de indivíduos do grupo e seus traços intelectuais, culturais, de personalidade, inclusive, isso é um falso conceito de superioridade racial. Então, vamos tratar agora do racismo científico. É uma teoria eugenista que foi implementada no Brasil. É a ideia de que a biologia, o conceito biológico, genético, faz com que a raça ariana, por exemplo, seja superior à raça negra. A gente vê isso também na Segunda Guerra Mundial, na questão do Holocausto, né? Se trata o branco como ser superior, como ser advindo do próprio Deus, né? E isso traz essa diferenciação e essa tentativa de falar que o branco é melhor do que o negro geneticamente, fez também com que esse estereótipo de incapacidade do negro em viver em sociedade, em viver em coletividade, ou de ser incapaz de progredir socialmente por meio do estudo, por exemplo, ganhasse mais adeptos, ganhasse mais força no seu estereótipo. Então, o termo eugenia foi criado por Francis Galton em 1880. O eu vem do grego, significa bom, e genia de linhagem. Então, o termo eugenia seria eu de uma boa linhagem, de uma linhagem boa, traduzindo aí meio que grosseiramente. Então, os movimentos eugenistas no Brasil defendem a superioridade da genética da raça branca. E isso não foi só no Brasil, foi em todo o contexto mundial. Então, é uma crença pseudocientífica. Tá? Por mais que tentasse, alguns médicos eugenistas tentavam trazer a questão da biologia como algo de fato superior, tentando demonstrar que o branco, por exemplo, era superior. Né? Um dos grandes nomes do eugenismo no Brasil é Raimundo Nina Rodrigues. Ele foi um médico, legista, escritor, né? Entre várias outras atividades que ele desenvolveu. Né? Ele tentou trazer para o Brasil uma realidade de que essa teoria, né, até de César e Lombroso também, de que o mestiço era uma raça ruim. Para quem é de Salvador, por exemplo, consegue identificar o nome de Nina Rodrigues no IML, por exemplo. Ele está lá, o nome do IML em Salvador é de Nina Rodrigues. Ele trazia esse conceito dentro dos seus livros, dentro dos seus estudos, que muito embora o negro, mesmo que mestiço, mesmo que misturado à raça branca, ele ainda trazia no seu DNA, na sua genética, a linhagem ruim do negro. Então, ou seja, mesmo que mestiço, ele poderia adquirir a inteligência, mas os seus traços de crime, os seus traços ruins, os seus traços que levaria, por exemplo, à criminalidade ou a uma condição, um comportamento promíscuo, por exemplo, em decorrência da mestiçagem, em decorrência do traço negro, ele ainda estaria presente, ele não seria simplesmente apagado por ter se misturado. Nina Rodrigues ainda também dizia que o grande mal do Brasil, que o branco no Brasil se perderia por conta dessa mestiçagem, que os brancos não eram capazes, por exemplo, de superar os negros, que com o tempo a sociedade brasileira se perderia enquanto sociedade por conta dessa mestiçagem. Então são teorias bem críticas, são teorias que ele traz nesse estudo dele, são livros que a gente pode buscar, pode estudar, mas são teorias que basearam todos esses estereótipos que ainda se projetam ainda hoje no Brasil. A questão do estereótipo, ela tem uma afinidade com o tempo,
porque é algo que ele vai passando de uma pessoa para outra, por exemplo. A partir do momento que você não combate o racismo de uma forma eficaz dentro da coletividade, ela acaba se projetando. Então, o preconceito, os estereótipos, é o modo pelo qual o racismo se projeta. A gente vai ver mais à frente que uma das formas mais eficazes também é o racismo recreativo. Ele trata bem, aborda bem como uma forma de brincadeira esses estereótipos aí da sociedade. A Constituição de 1934, ela traz a obrigatoriedade do Estado, da União, aos estados e municípios de estudarem dentro das escolas, estimular a estudar dentro das escolas a educação eugênica. Essa Constituição ela durou pouco tempo, mas de toda sorte mostra que o pensamento do Estado brasileiro naquela época era de fato projetar essa ideia, projetar essa teoria eugenista. Como eu falei anteriormente, esse pensamento de apagamento da cultura negra, muitos poderia se dar também por vergonha que o Brasil tinha da questão estrutural, da questão do racismo, da escravidão no Brasil. Mas também é uma projeção da tentativa de apagar o negro, de excluir o negro do nosso contexto social. Isso pode se projetar também, ou consegue se identificar como imagens, por exemplo, em outros países, que tenta fazer o encarceramento em massa da população negra, né? Tirar o negro do convívio social para que a sociedade viva um coletivo de paz. Então, movimentos eugenistas defendiam a superioridade genética. O racismo científico ou biológico tinha como a crença pseudocientífica evidências empíricas. É importante a gente tentar trazer isso. Na genética ele não tinha nenhuma evidência, mas ele tentava trazer de forma empírica esse conceito. Isso se dava na divisão social dos estados. O Estado brasileiro, dentro, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, criou-se cidades, grandes centros em volta do centro principal do Rio de Janeiro, né? Centros periféricos, grandes centros periféricos. São Paulo também tem muito disso. Brasília tem uma das maiores comunidades também em situação periférica da América Latina. Então, olhar de uma forma para essa coletividade, como a gente já tinha abordado, onde a ausência do Estado, ela propicia o número crescente da violência, por exemplo, de uma forma empírica olhar, ele ia falando, olha, aquela coletividade negra que vive naquele local é uma coletividade totalmente voltada à criminalidade. Olha o comportamento que eles têm. E é esse pensamento que tinha na teoria eugenista, ele ainda se propaga hoje. Pessoas consideradas de classe A ou B, por exemplo, culpam a classe C, classe B, classe D, classe E, por todos os problemas sociais. Para eles, se não houvesse aquela comunidade ali, não haveria, por exemplo, crime, né? Uma das teorias que a gente pode tentar também trazer dentro dessa concepção é a própria teoria, por exemplo, da janela, do vidro quebrado, né? A partir do momento que um comportamento de um vai lá e começa a cometer o ato delitoso, toda aquela coletividade vai se sentir também no direito de fazer aquilo. Então, esse pensamento eugenista, ele traduz um pouquinho disso aí também. A gente tenta apagar todo o contexto social, de fato, e tenta olhar simplesmente para o contexto genético para que se justifique o crime, se justifique a ausência de interesse do estudo, a ausência do interesse de flutuação ou de imobilidade social. Lógico, o Brasil não tem essa diferenciação como uma forma rígida de castas. A gente consegue mobilizar um cidadão de uma classe para outra através, por exemplo, do estudo, do concurso público. Alguém que é da classe D, por exemplo, consegue ascender à classe B, né, através do estudo, através de uma empresa, ganhando dinheiro. Isso vai ser uma questão mais social, não vai ser uma diferenciação rígida por castas. Por isso, essa diferenciação como um contexto também menos rígido do que é raça, né, da identificação de um grupo racial. A gente pode tentar ver aqui também até aquela questão que eu falei um pouquinho sobre a questão do sanitarismo, a questão da higiene também. Tinha também dentro dessa teoria eugenista, a questão do sanitarismo racial, essa ideia de que o negro era sujo, mas quando na verdade não havia saneamento básico na região onde ele foi deslocado, para onde ele foi, por exemplo, deslocado, porque ele não era aceito, não havia emprego nos grandes centros e ele foi deslocado para outras cidades, não havia moradias também. A gente não tem muito isso no Brasil hoje, mas alguns outros países pelo mundo têm essa questão de não querer receber negros em determinados bairros, por exemplo. O negro é considerado um estrangeiro, porque
eles acreditam que a presença do negro vai abaixar, por exemplo, o valor dos imóveis, né? No Brasil a gente não tem muito disso, mas há sim essa intenção de considerar o negro como um estrangeiro, como um negro não quisto, não bem quisto naquela localidade. Então, isso faz parte desses estereótipos, faz parte também do nosso contexto histórico racial. Então, vamos passar agora à definição de racismo, né? Segundo Silvio de Almeida, a gente pode diferenciar a classificação de racismo de 3 modos. O racismo estrutural, que ele se baseia na relação racismo-economia, o racismo institucional, que ele se baseia na questão racismo-Estado, e o racismo e a sua subjetividade, que é a questão do racismo individualizado. Essas 3 definições compreendem uma prática de racismo em situações diversas. A gente não pode, há muito pensamento de que o racismo institucional, ele depende exclusivamente do racismo estrutural. A gente vai tratar isso aqui também para tentar entender por que o institucional ele age de uma forma diferente do racismo estrutural. Então, um melhor modo de se compreender isso, a relação do poder com o controle sobre a economia, seria, digamos, o racismo estrutural. A relação de influência e dominação sobre as instituições. Então, um grupo, ele age de um modo a dominar as instituições ou de influenciar as decisões das instituições. Se olha, por exemplo, para dentro de uma estrutura de direção de uma empresa, ela não tem negros. Geralmente, a regra é essa, não há negros ali. Então, aquele coletivo que está na direção, ele age de modo a impedir o acesso dos negros. O negro vai ser aceito dentro da instituição, por exemplo, em lugares subalternizados. Eu posso ser faxineiro, posso ser o porteiro, posso ser o segurança, mas eu não posso ser o gestor, não posso ser o gerente, por exemplo, um cargo de gerência, porque isso vai definir as intenções da empresa, os rumos que a empresa vai tomar enquanto o mercado, né? E a relação de manipulação sobre as relações interpessoais. Então, é mais ou menos dizer que a coletividade dominante domina, manipula a outra coletividade, as demais coletividades, para afastar o negro, para obstar o negro, ou o grupo indígena, a mulher, por exemplo. A gente consegue ver muito bem essas definições quando a gente olha para a questão de gênero, para a questão de raça, elas são muito bem definidas. O Brasil não tem, por exemplo, partidos políticos com grandes cargos para as mulheres, por exemplo, são pouquíssimos. Poucas instituições de grande porte há mulheres na direção, são pouquíssimas. E essas definições, elas começaram realmente a ganhar mais poder, ganhar mais visibilidade das empresas, muito também por uma questão de sustentabilidade, né, mas uma questão também de justiça social. A partir do momento que os próprios consumidores começaram a olhar para a empresa e tentar identificar que aquela empresa não pratica essa questão de justiça, não promove a questão de igualdade, eles começaram a evitar essas empresas. Então, o racismo estrutural ele é um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro da sociedade em que fazemos parte. Coloca todo o grupo social e étnico em posição melhor, de sucesso, ao tempo que prejudica uma outra coletividade. Né? Consiste-se de uma forma constante e consistente, causando disparidade que se desenvolve entre os grupos ao longo do período de tempo em que se consegue identificar, por exemplo, a historicidade. A formação da sociedade brasileira, como a gente já falou, favorece essa questão do racismo estrutural. Para se ter uma ideia mais ou menos, pouco tempos atrás, saiu um estudo dizendo que as condenações baseadas em visualizações de foto superam 80% sobre os negros. Então, as condenações equivocadas de negros é muito superior às condenações equivocadas de pessoas não negras. Isso porque a sociedade, nessa estruturação do Brasil que a gente tem, entende que o negro é criminoso. Então, basta a imagem do negro na condição dentro de uma delegacia, por exemplo, para se identificar o negro como alguém criminoso. Isso se reflete também um pouquinho dentro do nosso dia a dia e muitos advogados relatam que, ao chegar no tribunal, são sempre tratados como segurança, como réu, como vítima. Poucos casos o advogado é visto como o advogado mesmo, né, ou como um promotor negro, em pouquíssimos casos. Essa imagem que a sociedade tem dentro das instituições também reflete todo o contexto social que a gente tem e faz parte também essa questão do contexto racial. O racismo institucional
é o modo como as instituições são formadas e estruturadas organizacionalmente. É um modo desfavorável ao negro, não permitindo ocupar espaços decisivos, simplesmente porque as instituições tratam o negro, né, como um reflexo do racismo estrutural. Então, como eu disse anteriormente, o racismo institucional, ele se propaga de um modo que as instituições ou os gestores das instituições tentam preservar a sua posição dentro daquela instituição. É bem comum no Brasil você ver propagandas tratando, por exemplo, um medicamento, um remédio, um creme de pele, alguma coisa sempre voltado, por exemplo, a pessoas brancas. Um produto de alto valor, por exemplo, voltado sempre a pessoas brancas. Não é que o produto seja destinado simplesmente às pessoas brancas. Ele faz parte também de um contexto de produto de comércio para todas as pessoas. Porém, essa imagem que a instituição cria por meio da propaganda quer dizer que o produto é destinado àquele grupo elitizado ou considerado elitizado, e a não ao grupo que tem uma imagem negativa. Então, é mais ou menos dizer, esse produto ele não vai ser consumido pelos negros porque os negros não têm condições de consumir isso. Não é um produto destinado, por exemplo, a esse público-alvo. Então, é mais ou menos assim, a instituição, junto com toda a coletividade das demais instituições, as suas diretorias, eles pensam de um modo a se propagarem e de se manterem naquela posição favorável sobre a coletividade negra. Essa condução desse tipo de pensamento, ele também se reflete dentro de toda a coletividade, dentro da estrutura racial, porque o negro continua sendo afastado. Então, não adianta, por exemplo, eu querer fazer uma prova, um processo seletivo para entrar nessa empresa, mesmo eu estando mais qualificado do que um candidato não negro, porque ela não vai me aceitar. Porque a partir do momento que eu entro nesse local e começo a ter, por exemplo, um pouquinho mais de representatividade, essa instituição passa a negar o meu pensamento. Então, ou seja, se eu entro e começo a mostrar que há um pouquinho de pensamento, de interesse de diversidade, aquele grupo ele vai se sentir atingido. Então, ele vai tentar afastar de todos os meios para que eu entre. É muito nítido algumas empresas que relatam que, a partir do momento que eles aceitaram o negro e colocaram também mulheres também, a gente traz mais um pouquinho essa questão do conceito de gênero também, que eles aceitaram mulheres dentro dos cargos de direção, a empresa passou a ter os melhores resultados, isso num curto espaço de tempo. É o pensamento também que os consumidores têm sobre isso. Eu olho para dentro de uma empresa, se eu não me vejo representado, não há por que eu consumir daquele produto. Uma vez que ela não está interessada no meu dinheiro, por exemplo, não está interessada em me ter como cliente. Então, esse racismo institucional, a partir do momento que ele é quebrado e começa realmente a inserir mulheres, negros, pessoas de outras etnias, as empresas elas começam a relatar melhorias nos seus resultados em longo prazo ou até também em curto prazo. A maioria dos relatos são de curto prazo. Então, o racismo institucional, para ser melhor compreendido, ele pode ser observado do ponto de vista em que a instituição coíbe o acesso, assim como eu disse. Tá? É um meio de influência das instituições, mantém a dominância do poder da população branca, por exemplo. Então, o racismo ele não se separa do projeto político, né? Não se separa, por exemplo, das condições socioeconômicas específicas. Então, foi mais ou menos isso que eu falei. Toda a questão estrutural e a questão institucional, elas se unem em um projeto socioeconômico para que esse grupo de dominância se perpetue na dominância. Tá? E essa influência, ela também se reflete dentro da política. É mais ou menos assim, quem tem mais dinheiro consegue se propagar como um candidato, por exemplo, estadual, e aí esse dinheiro dele vai influenciar toda essa coletividade. E ele usa desse recurso que ele tem para se manter no poder, para manter aquela coletividade no poder. Dizer mais ou menos também que há famílias que têm uma descendência política, por exemplo. Né? Não são famílias novatas, por exemplo. Pessoas que são novas, que não fazem parte desse grupo, dificilmente conseguem. Há indivíduos que realmente conseguem ascender essa posição política. Tá? Mas há, de fato, esse interesse em manter esse determinado grupo para que esses interesses socioeconômicos também das instituições seja preservado. Uma imagem que podemos dizer assim, muito capaz de te fazer compreender essa questão do racismo institucional digamos, mais ou menos, um programa de televisão faz
um concurso com pessoas, né, digamos. E aí cantoras vão lá, vão cantar. E aí o apresentador, por exemplo, ele vai pegar a vencedora que foi escolhida pelo voto popular, e a vencedora é negra, e ele vai falar, não, você não cantou bem, quem cantou bem foi essa daqui é mais bonita, essa daqui fica. Então, isso é uma imagem que você consegue identificar sobre uma forma do racismo institucional. Aquela imagem que aquela emissora, por exemplo, vai ter, ela vai tentar trazer essa imagem boa da pessoa branca, essa imagem boa eugenista, digamos assim, daquela coletividade que ainda tem o poder, que ainda tem a sua dominância. Ele não vai permitir, por exemplo, que uma pessoa negra seja considerada melhor do que uma pessoa branca. Então, assim, o mercado de trabalho ele é dominado exclusivamente por negros, mas em posições inferiores. E como eu falei até na primeira aula, a base dessa pirâmide social, essa base dessa pirâmide, por exemplo, de trabalho, é a mulher negra, por exemplo. A gente consegue juntar dois conceitos, né, duas interseccionalidades, a questão da raça, a questão de gênero. A mulher negra, num conceito histórico, por exemplo, ela sempre teve uma carga de trabalho, uma jornada de trabalho dupla, por exemplo. A mulher negra escrava, ela não era poupada por ser negra, por exemplo, e aí, quando era noite, ainda tinha também que trabalhar como esposa ainda, fazer o alimento dos filhos, né, também fazer essa proteção do seu seio familiar. Então, a mulher negra ela sempre vai ter essa dupla jornada, digamos, dentro dessa estrutura institucional que a gente tenta imaginar aqui. Já o racismo individualizado, ele é a forma mais nítida que a gente consegue ter na nossa sociedade brasileira. É a forma de negar o racismo estrutural e institucional. Por exemplo, né, é implicar crer que não existe uma sociedade racista, mas sim indivíduos racistas, já que o ato ou ação racista acontece apenas na esfera interpessoal subjetiva. Comumente, você não vai conseguir identificar o crime de racismo sendo tratado. Geralmente ele é tratado de uma forma individualizada. Ele sempre vai ser tratado à luz do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. O racismo ele sempre vai ter tido como uma injúria racial. Por quê? A percepção que o Brasil tem sobre o racismo é de que o racismo ele ocorre somente quando eu não consigo identificar a coletividade atingida, ou então o grupo atingido ele é indeterminado. Já a questão da discriminação, do preconceito, perdão, ele consegue identificar o coletivo que foi atingido ou a pessoa que foi atingida. No contexto do nosso dia a dia, o racismo geralmente ele acontece porque as pessoas que são identificadas ali no momento, que levam o feito, por exemplo, à polícia, que procuram o Ministério Público, elas são identificadas antes mesmo da persecução ou do processo judicial. Então, o crime ele é desqualificado para injúria racial por conta disso, porque eu consigo determinar quem são as pessoas. O racismo, comumente, ele só é tido como discriminação no Brasil quando ele é ocorrido ou quando acontece numa esfera de internet, por exemplo, numa esfera onde não consegue se determinar. Redes sociais, por exemplo, é um campo muito aberto para a prática do racismo, muito embora consiga se definir quem foi atingido, quem foi o agressor e quem foi a vítima. Então, nesses casos também, consegue se definir que o racismo foi contra aquela pessoa. Imagina, por exemplo, você está num supermercado e você vê uma pessoa chamando um negro de macaco, por exemplo. Você sabe que aquela pessoa que foi vítima, você consegue identificar e você fala para ele, olha, procura a delegacia, vamos registrar, isso é uma ocorrência de racismo. Quando chega na delegacia, ela vai ser desqualificada para injúria racial. Por quê? Porque eu consigo identificar aquela uma pessoa que foi atingida. Só que o contexto de chamar de macaco, o contexto de tratar o negro como macaco, por exemplo, é um contexto baseado no estereótipo. É um contexto baseado com a intenção de animalizar aquela pessoa. Lembram na primeira aula, quando a gente falou da questão dos judeus, tratar a imagem do judeu como um demônio, por exemplo, a fim de desqualificar o judeu como ser humano? É mais ou menos isso. Tratar o negro como macaco é negar a existência dele dentro da sociedade, é negar a identidade humana dele. Então, o racismo individualizado, ele se propaga como uma patologia, como uma irracionalidade.
O Estado trata isso como uma forma de negar que o racismo tenha sua carga cultural, mas que aquele indivíduo agiu de uma forma negativa, de uma forma irracional. A gente consegue ver isso muito também quando acontece os crimes de racismo, porque a pessoa, quando faz, geralmente ela fala, olha, foi uma brincadeira, eu não sou racista. São fraseologias que são utilizadas para tentar desqualificar. E aí fala, olha, foi uma brincadeira de mau gosto, eu não quis fazer isso, eu não quis ofender, por exemplo. Então, o racismo individualizado, ele é mais ou menos essa patologia de dizer que é algo psicológico que fere a minha esfera coletiva, mas que, de uma certa forma, ele age dentro dessa individualidade aí, dentro dessa subjetividade. Eu, enquanto vítima, tenho a minha esfera subjetiva ferida, mas a pessoa que fere também, ela tem na sua carga histórica, na sua carga de conceito da estrutura da sociedade, esse pensamento estereótipo. Então, o racismo individualizado, ele nega essa estrutura racial, ele nega essa estrutura institucional para falar que aquele indivíduo ali ou que aquele coletivo, aquelas pessoas que agiram com pensamento preconceituoso, com pensamento discriminatório são racistas, mas não o Estado. O Estado, ele está fora desse contexto racial. Temos uma definição que ela é muito comum para o Estado brasileiro, principalmente por se tratar de brincadeira exatamente, que é o racismo recreativo. Então, o termo foi criado pelo jurista professor, Dr. Adilson Moreira, que consiste em uma política cultural utilizada como forma de humor para expressar hostilidade em relação às minorias raciais. O humor racista opera como um mecanismo cultural que propaga o racismo, mas que, ao mesmo tempo, permite que o agressor mantenha uma imagem positiva sobre si. Durante muito tempo, a televisão brasileira tinha programas em que explorava a imagem do negro, por exemplo, como o negro engraçado, por exemplo. A gente teve essa imagem, sempre que o negro era hostilizado, de chamar o negro de macaco, de falar que o negro era cachaceiro, de falar que o negro era vagabundo, que o negro não trabalhava, simplesmente como uma forma de brincadeira. Isso, dentro da nossa sociedade, isso também se perpetrava. Imagina, por exemplo, quem viveu há mais tempo na escola, que eu digo, né, algum tempo atrás, eu não sou tão velho assim, mas há mais tempo na escola, tinha-se muito essas brincadeiras que vinham. Então, de sexta a sábado, havia os programas que faziam exploração dessa imagem do negro animal, do negro preguiçoso, do negro cachaceiro, né? E aí, quando chegava na segunda-feira, as escolas, as crianças replicavam isso dentro da escola. Né? Hoje é tratado como bullying, tá? Mas a gente tem que entender também que o racismo ainda, ele não pode ser visto como um bullying, mesmo no contexto de escola. O bullying é sempre aquela questão do menino, da pessoa, né, que tem essa imagem de agressor, essa imagem de valentão e fica explorando aquela pessoa como vítima, como uma agressão psicológica. O racismo recreativo, ele tem essa carga histórica, ele tem essa carga também psicológica também, ele causa também essa dor, esse sofrimento histórico também nas pessoas negras, né? E também não pode ser afastado também de todo esse contexto de violência. Uma imagem bem nítida que a gente pode trazer sobre isso, por exemplo, sobre o racismo recreativo, é de fato essa imagem animalesca, né? De eu tratar o negro como uma forma de piada, né? Por exemplo, o cabelo. Eu posso pegar uma pessoa negra e falar que ela tem cabelo de microfone, por exemplo. Isso ali, para aquelas pessoas naquela coletividade ali que estão à minha volta, vai entender como uma piada, vai achar engraçado e vai rir. Eu, como negro, também posso até achar graça, posso até rir também. Muitos negros conseguem não sentir o racismo da mesma forma. Alguns sentem de uma forma mais violenta, até por toda a carga histórica que sofreu. Não é que naquele momento eu aceite a brincadeira, que eu brinque, que eu consiga realmente me projetar como alguém que favorece o racismo contra mim, ou que eu seja um negro não vitimizado, que eu seja um negro que não sofra com isso, porque eu prefiro estudar, eu prefiro me formar, eu prefiro ter uma outra posição sobre o racismo. Então, essa imagem do negro amigo, do negro que faz parte da minha coletividade e me impede de ser racista, isso é algo que deve ser superado. Essa imagem do negro, que a gente considera como negro totem, por exemplo, totem também, ter um negro do meu lado para impedir que eu seja visto como um racista. Então, essa é uma forma de proteção dessa pessoa não negra, em
praticar brincadeiras, em falar frases racistas, em ter um comportamento racista, mas ter essa pessoa do lado para falar, olha, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, eu não sou racista porque a minha empregada é negra, por exemplo. Né? Já houve casos, por exemplo, eu não sou racista porque eu tenho... a minha prima, o primo do cunhado da minha prima é negro e vive dentro da minha casa e por isso eu não sou racista. Mas essas brincadeiras, sim, elas refletem um comportamento estereótipo, um comportamento histórico racista que faz também com que eu esteja inserido. A importância do racismo estrutural de se compreender é entender que todos nós estamos inseridos nesse contexto racial. Eu não consigo viver numa coletividade que tem esse pensamento discriminatório, esse pensamento excludente e estar afastado disso. Não é porque eu conheço um negro, porque eu faço parte de um amigo, de um coletivo negro, que eu posso me considerar um não racista. Pelo contrário, até nós negros também temos que compreender que estamos inseridos em todo esse contexto, que muitas das vezes essas brincadeiras, esse racismo recreativo ou essa forma individualizada também me levou a praticar atos racistas. Então, isso merece um pouquinho de atenção, até para que a gente parta para uma desconstrução. O racismo estrutural, institucional e individualizado, ele pode ser visto também dentro da questão de gênero. Eu posso ter o machismo estrutural, o machismo institucional, eu posso ter questões homofóbicas estruturais, questões homofóbicas institucionais, preconceito religioso também institucional, o preconceito religioso também estrutural, principalmente contra religiões não tidas dentro do catolicismo, por exemplo, dentro do cristianismo, perdão. Né? O que não é religião cristã, por exemplo, eu trato como uma religião do demônio, né? Uma religião não benquista pela nossa sociedade. Então, é mais ou menos a gente entender que toda essa conceituação do racismo eu consigo trazer para as outras definições também excludentes, como raça, religião, como pessoa com deficiência também. Muitas instituições acabam não aceitando, acreditando que o deficiente, a pessoa com deficiente, ela é incapaz de trabalhar, ela é incapaz de manter a subsistência dependendo exclusivamente de ferramentas do Estado. Então, ficou um pouquinho bem definido, é muita coisa, de fato, para a gente conseguir absorver, né? São temas que merecem um pouquinho de aprofundamento no estudo, principalmente porque a área do direito ele não aborda profundamente essas questões. Isso não faz parte das nossas grades curriculares das faculdades de Direito, mas há muitos livros de sociologia. O próprio Silvio de Almeida também é um professor, sociólogo, é advogado também, então ele tenta trazer também esses conceitos para que a gente consiga também trazer essa imagem dentro do direito. Tá? Vamos passar o quiz. O conceito de raça é instável, pois cada um se define como quer, não havendo nenhuma interferência histórica. Não deve ser baseado em concepções políticas, pois se limita à genética. O conceito é estável, pois sem qualquer sentido lógico ou histórico, porém sem qualquer sentido lógico ou histórico, e não fixo e estático, atrelado às suas circunstâncias históricas. Conseguiu identificar? Então, o conceito ele é não fixo, estático, atrelado às circunstâncias históricas. Por quê? Eu não posso simplesmente definir a raça por aquele momento que ela está definida ali. Então, eu não vou mudar a raça. Por exemplo, a raça negra, ela não é diferente da raça negra de 1500, de 1200, por exemplo. Não é diferente de 1980, 1990, onde o racismo recreativo era muito presente, por exemplo, dentro da televisão brasileira. Eu não posso diferenciar simplesmente pelo contexto histórico do transpor, né, por exemplo, dessa sociedade. Por isso ele é não fixo e não estático, por causa disso, porque ele vai realmente definir com o passar do tempo. Ele não pode também ser instável, porque cada um se define. Então, assim, tem a questão da autoafirmação. Eu me declaro negro, né, mas isso também vai definir de algumas concepções. Não adianta, por exemplo, alguém que não tem qualquer traço negro, não tem qualquer conceito histórico, não tem dentro da sua família, dentro da sua ancestralidade, qualquer identificação negra para se basear, para se conceituar como negra.
não deve ser baseado em concepções políticas, pois se limita somente à genética. Falamos do racismo científico, das teorias eugenistas, né, que afasta esse pensamento biológico, genético, já foi afastado. Né? Essa percepção genética, ela foi refutada por completo. Então, ele é estável, porém, sem qualquer sentido lógico ou histórico. É o contrário do que a gente falou. Ele é não fixo, né? Ele não estático também, porque ele depende muito mais da minha cultura, da minha historicidade dentro daquele coletivo. Vamos à segunda questão. O racismo estrutural é quando todos os membros da sociedade se assumem não racista, resultando, com isso, no racismo do Estado. B. Na esfera interpessoal, o racismo estrutural se reflete como resultado inevitável do racismo coletivo. C. A organização política e econômica do país reflete a estrutura social discriminatória, podendo ser, inclusive, resultado de discriminação histórica. De discriminação histórica. E a estrutura da instituição privada deixa de promover os negros. Consegue identificar? É a C. A organização política da economia, política e econômica do país reflete a estrutura social discriminatória, podendo ser, inclusive, resultado da discriminação histórica. Então, lembra que a gente falou um pouquinho sobre a questão desse conceito histórico no Brasil, de como a sociedade brasileira se formou nos primeiros anos, logo após a escravidão, logo após a abolição dos negros. Então, essa marginalização, essa condução dos negros à periferia fez com que todo esse conceito histórico, político e econômico se formasse. Todos os membros da sociedade se assumem como não racista, resultando isso como racismo do Estado. É mais ou menos aquela inversão que a gente poderia fazer sobre o racismo individualizado. Né? Todos vão se considerar, o Estado vai considerar que todos são racistas, que os membros são racistas, mas ele não. Né? Na esfera interpessoal, o racismo estrutural se reflete como resultado inevitável do racismo coletivo. Também não, tá? Porque não é a esfera interpessoal, é toda a coletividade. Né? E a estrutura da instituição privada deixa de promover racismo. Isso seria basicamente o racismo institucional. Vamos à terceira questão. O racismo recreativo reflete liberdade de expressão quando praticado por programa humorístico. B. Praticado contra a pessoa que aceita e se cala, pois quem cala consente. C. Praticado contra a pessoa com deficiência, pois isso não é racismo. Né? E alternativa D. Nenhuma das alternativas anteriores. Consegue identificar? Bem, por lógico, é a questão D. Né? O racismo praticado num programa humorístico, como a gente trouxe, é a questão do racismo recreativo. Né? É uma forma de criar o estereótipo, né? E esse estereótipo vai criar um preconceito, e esse preconceito vai se transformar futuramente numa discriminação, ou seja, numa tentativa de obstar o negro, de impedir o negro de ter acesso, por exemplo, às políticas públicas. Né? Praticado contra uma pessoa que se cala, porque quem cala quem consente. Isso chega até a ser absurdo. É algo que realmente não teria como a gente conseguir identificar. E praticado contra uma pessoa com deficiência, pois isso também não é racismo. De fato, se você pega, por exemplo, para tratar essa questão como não ser racismo ou preconceito, seria isso. Porém, a Lei 7.716 é a mesma lei que se aplica ao caso. Então, vai ser, de fato, uma discriminação. E ela pode ser, sim, uma discriminação também recreativa. Da mesma forma como a televisão tratava, como os livros também tratavam a imagem do negro como uma imagem animalesca ou recreativa, como uma forma realmente só de entreter, ele também fazia isso também com as pessoas com deficiência. Então, essa mesma condição, como eu falei, essa mesma estruturação do racismo, ela vai se aplicar também à pessoa com deficiência. Então, abordamos hoje na nossa aula essa questão do racismo recreativo, do racismo estrutural, do racismo institucional e a questão individualizada do racismo. E vimos também que esse conceito de racismo estrutural, ele pode se aplicar à questão de gênero, à pessoa com deficiência. O STF tem também o entendimento de que, por ausência legislativa, por ausência normativa, a Lei 7.716 também vai se aplicar aos casos de homofobia. Então, são concepções que a gente vai ver na próxima aula,
né? São questões tratadas como crime que a gente vai ver na nossa próxima aula, e aí a gente vai conseguir ver essas imagens certinhas do que é crime, quando é crime ou quando não é crime, e como que o Brasil, de fato, trata toda essa conceituação legislativa. Então, até a próxima aula. Eu sou Beethoven, sou advogado, professor, e estamos tratando de temas especiais na nossa semana no programa Saber Direito. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.